Um dos maiores problemas que um ser humano pode enfrentar são as opiniões e julgamentos de outras pessoas. É praticamente inevitável ser afetado negativa ou positivamente por eles. Se você realmente deseja evitar ser afetado, deve entender que as opiniões dos outros, insultos ou qualquer tipo de ataque pessoal, não estão sob seu controle. Através de 7 ensinamentos ou princípios extraídos do Manual de Vida de Epicteto, você aprenderá por que não deve se preocupar com sentimentos externos, e como alcançar um estado em que as opiniões não possam prejudicar você. Princípio 1. Insultos ou ofensas. Epicteto diz: lembre-se de que aquele que insulta ou agride não é insultado, mas sim seu próprio julgamento de que essas ações são ofensivas. Portanto, se alguém te provoca, lembre-se de que é a sua própria opinião que está te perturbando em primeiro lugar. Tente não ser influenciado pelas aparências, pois uma vez que você ganhe tempo e acalme, será mais fácil se controlar. Princípio 2. Manter propósitos firmes. Neste princípio, devemos entender que, se quisermos evitar ser afetados pelas opiniões dos outros, é o seguinte: se você tem o firme propósito de entender a filosofia, prepare-se desde o início para ser ridicularizado e sofrer zombarias da multidão. Prepare-se para ouvir as pessoas dizerem: de repente, ele se tornou um filósofo, ou de onde vem essa atitude arrogante? Certifique-se de não adotar essa atitude arrogante e permaneça firme nas coisas que contribuem para o seu bem-estar. Lembre-se: se você permanecer firme em sua posição, as mesmas pessoas que costumavam ridicularizá-lo acabarão admirando você. Mas se você se deixar convencer pelos outros, será ridicularizado 2 vezes. O que Epicteto nos diz é que, se permitirmos que nosso propósito seja influenciado pelo medo das opiniões dos outros, não falharemos porque tentamos e não conseguimos ter sucesso, mas porque cedemos às opiniões dos outros. Princípio 3. Não se preocupe se alguém falar mal de você. Não deixe a ideia de viver em desonra e ser ninguém em lugar algum te preocupar. Pois, se não receber honras fosse algo ruim, então os outros teriam o poder de nos fazer infelizes, e não é assim que as coisas funcionam. A verdade é que você é alguém apenas nas coisas que estão sob seu controle e que dependem de suas decisões. Esse princípio é realmente relevante em nossos dias. Por que se importar se riem de você ou te marginalizam em termos de popularidade? Você realmente acredita que sua felicidade depende de quão popular você é? Se você viver assim, estará em constante conflito, pois sua felicidade não está em suas mãos. Portanto, você viverá em um estado constante de tensão, mudando sua essência para não perder status. Um dos principais pontos do estoicismo é se importar apenas com o que está sob seu controle e se tornar imperturbável em relação ao que não está. Princípio 4. Exercite autocontrole. Para que um insulto se transforme em uma ofensa, como disse Epicteto, devemos ter o mesmo respeito por nossa mente que temos pelo nosso corpo. Tenho certeza de que você não permitiria que um estranho entrasse em sua casa todos os dias, sabendo a ameaça que isso representaria. No entanto, quando recebemos um insulto e o processamos como uma ofensa, permitimos que essa pessoa entre em nossa mente e permaneça lá por alguns dias. Pois então, permitimos que estranhos entrem em nossa mente, quando nunca os deixaríamos em nossas casas. Para alcançar um estado em que ignoremos os sentimentos negativos decorrentes de uma ofensa, a disciplina e o autocontrole devem ser acumulados. Princípio 5. Haja de acordo com o seu melhor julgamento. Não devemos nos envergonhar de sermos vistos agindo de acordo com nossos princípios, mesmo que outros possam formar uma ideia errada do que estamos fazendo. Se estivermos agindo corretamente, por que temer o julgamento errôneo dos outros? Isso também se aplica ao uso das redes sociais, onde frequentemente permitimos que nossa felicidade dependa da popularidade ou validação dos outros. Isso nos leva a agir para agradá-los em vez de seguir nosso próprio caminho. Princípio 6. Não se preocupe se alguém falar mal de você. Se alguém te prejudica ou fala mal de você, lembre-se de que eles agem assumindo que têm razão para fazer isso. No entanto,
Não é possível pensar que todos agiriam de acordo com o que parece certo para você, mas não para eles. Portanto, se eles estão julgando com base em uma aparência falsa, é eles que se prejudicam com seu erro. Com base nesses princípios, tolere a pessoa que o julga com paciência. Princípio 7. Ninguém pode te machucar. Através deste 7º princípio, analisamos a motivação do remetente do insulto. O que ele nos diz é que não podemos esperar que todos ajam de acordo com o que você considera certo ou de acordo com sua visão de mundo. Essa maneira de pensar pode ser muito prejudicial. Devemos considerar a seguinte reflexão: é realmente viável acreditar que todos têm a mesma visão de mundo que você? Pensar assim é bastante ingênuo. Portanto, se alguém o insultar acreditando que conhece a verdade sobre você, considere o seguinte: você sabe quem você é, sabe o que pensa, sabe por que age e por que faz o que faz. O único conhecedor da verdade sobre você é você mesmo. Portanto, no caso de um estranho te insultar de alguma forma, você deve se perguntar o seguinte: eu agi de forma errada? Se a resposta for não, pergunte-se: posso entrar em sua mente e entender a razão do insulto? É evidente que você não pode. Portanto, no caso de ter agido corretamente e enfrentar a ignorância sobre a motivação do insulto, você deve se contentar, pois é a pessoa no mundo que melhor se conhece. No caso de ter agido corretamente, você não deve carregar o fardo do arrependimento. Como disse Epicteto, em relação à pessoa que te insulta, é assim que pareceu a eles.